Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe Maria Santíssima. São Paulo, na carta aos Efésios, falou ontem sobre a unidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus acima de todos. E é necessário que todos sejam um. E a chave da humildade é a mansidão e a humildade. Porém, unidade não significa uniformidade. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que une, faz com que esta união seja variada. Vós sois união de dois lá na Trindade, união de muitos sempre é vosso dom. Vós sois riqueza, sois variedade, por vós há mil maneiras de ser bom. Assim é o Espírito Santo. Ele é a união, ele é o laço de união entre o Pai e o Filho. A especialidade dele é unir, mas ele não uniformiza. Ele une conservando a diversidade e a pluralidade. Assim, a Igreja, animada pelo Espírito Santo, é una, mas não uniforme. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu, diz São Paulo. Citando uma palavra da Escritura, tendo subido às alturas, ele capturou o prisioneiro e distribuiu dons aos homens. Este versículo São Paulo interpreta como a ascensão do Senhor ao céu e a distribuição dos dons do Espírito Santo. Ele subiu, mas se ele subiu, ele antes desceu às profundezas da terra. Morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e de lá enviou o Espírito Santo. Subiu ao mais alto dos céus a fim de encher o universo. E foi ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Veja quanta variedade na unidade. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, que é a Igreja, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé, à unidade do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, até a estatura de Cristo em sua plenitude. Assim, com esta firmeza de fé, de conhecimento, de doutrina, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrebatados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Hoje, tanta doutrina a gente vê por aí, e não só entre os que se denominam não católicos, mas até entre aqueles que são ou se consideram católicos. Quanta divisão, quanta confusão, quantos ventos de doutrina que nós temos que ignorar para nos atermos à verdade. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade, diz São Paulo, e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo, que é a Igreja, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro para a sua edificação no amor. É um texto quase poético. São Paulo compara a Igreja a um corpo em que os membros são coordenados, articulados, cada um com a sua função, e que se unem harmonicamente para a edificação do todo, para o bem mútuo e para a glorificação de Deus. Isto é a Igreja. Esta Igreja foi fundada por Cristo. Cristo é a cabeça invisível da Igreja. A cabeça visível é Pedro, a quem nós devemos amor, respeito e obediência. Ainda que, nas palavras de Santa Catarina de Sena, ele fosse um demônio encarnado. Deveríamos nos humilhar diante do representante de Cristo na terra. Palavras muito atuais para nós.
O Salmo 121 fala da alegria dos romeiros quando se aproximam da cidade santa. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia um único templo. Poderia haver sinagogas espalhadas pelas cidades. Mas a sinagoga não era lugar de oferecer sacrifício. Era só de ler e pregar a palavra. Na sinagoga, quem dirigia o culto era o rabino, o mestre, não o sacerdote, porque na sinagoga não se ofereciam vítimas para o sacrifício. O único lugar onde se oferecia sacrifício era o templo. O templo era um só e ficava na cidade de Jerusalém. E quem quisesse ir ao templo tinha que ir a Jerusalém, era preciso fazer uma romaria. Os peregrinos, ao chegarem na cidade, cantam de alegria. Agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas, e começam a elogiar a cidade, a beleza dela. Cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, onde tudo forma uma unidade perfeita. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Jerusalém é a igreja, na leitura cristã. E nós, com alegria, vamos até lá. É nela que nós formamos a nossa unidade. Vamos a Jerusalém para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor, porque a sede da justiça lá está. Lá está o trono de Davi. Lá está a cátedra de Pedro. Quando o Papa São João Paulo II esteve no Brasil, pela primeira vez, em 1980, foi até o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E no estádio havia, naquele placar, uma frase: ontem Pedro, hoje João Paulo II, sempre Cristo. Esta frase, na opinião de Dom Manuel Pestana Filho, poderia ser melhorada. Ontem Simão, hoje João Paulo II, sempre Pedro. Porque Pedro não é o nome apenas do primeiro Papa. Pedro é um nome genérico. Todos os papas são Pedro. O primeiro Pedro foi Simão. O Pedro daquela época era João Paulo II, mas era sempre Pedro. Quem é Pedro? Pedro é o doce Cristo na terra. Assim falava Santa Catarina de Sena. Falava com força, porque aquela mulher era terrível em coragem. Chamava a atenção do Papa, mas chamava com respeito, com amor filial, sem nunca faltar a reverência com ele, e exortando todos a obedecerem ao Papa. Que exemplo para nós! O Evangelho hoje exorta-nos à necessidade e à urgência de conversão. A necessidade de conversão nós a vemos pelos sinais. E onde estão os sinais? Os sinais são os acontecimentos de cada dia e as notícias de jornal. Aqui há duas notícias. Uma delas é que Pilatos mandou matar alguns galileus que vinham oferecer sacrifícios, provavelmente por considerá-los subversivos, condenou-os à morte. A outra notícia é que uma torre desabou, a torre de Siloé, e matou 18 pessoas. E Jesus, aproveitando-se destas duas notícias que corriam entre o povo, ele disse: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido a morte? Não, eu vos digo, mas se não fizerdes penitência, perecereis do mesmo modo. E vós pensais que aqueles 18 que morreram debaixo da torre de Siloé eram mais pecadores que os outros habitantes de Jerusalém? Não. Mas se não fizerdes penitência, perecereis do mesmo modo, se não vos converterdes. Os sinais, sejam naturais, como no caso do desabamento de uma torre, sejam políticos, no caso da execução de pessoas consideradas subversivas, são sinais de Deus. Deus permite o mal para nos servir de advertência. Quando nós vemos uma pessoa deitada em um caixão, com a alma já separada do corpo, felizes seremos nós se considerarmos isso um sinal de Deus. O que Deus quer dizer para mim? Que eu devo estar preparado, que um dia eu vou morrer, que o próximo a ser sepultado pode ser eu. É um sinal.
E o que eu devo fazer? Eu devo me converter, eu devo fazer penitência, eu devo mudar de vida, eu não devo protelar a minha conversão, porque o Senhor está me avisando. E não devemos esperar que Ele nos avise de maneira extraordinária, que apareça uma luz muito forte no céu, que venha um anjo até mim, que venha me sacudir e me dizer, converte-te. Deus não costuma falar assim. Ordinariamente, Ele fala através dos sinais que acontecem ao nosso redor. E nós seremos felizes se tivermos os ouvidos abertos e os olhos bem fixos para prestar atenção a estes sinais. Depois, Jesus fala de uma parábola que fala da urgência de mudar de vida. É a parábola de um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha. E esta figueira não produzia frutos já há 3 anos. Talvez Jesus se referisse ao seu tempo de ministério, 3 anos de pregação. E onde estão os frutos? Então, o dono da vinha disse ao agricultor, corta esta figueira, está inutilizando a terra, está ocupando espaço à toa. Então o agricultor disse, deixa mais este ano, eu vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ela produza frutos, senão tu a cortarás. É mais uma chance, mas é a última chance para você produzir frutos, porque você está inutilizando a terra na vinha do Senhor. Ou seja, nós temos que interpretar os sinais de Deus e nós temos que produzir frutos. E os frutos têm que ser frutos de santidade, frutos de caridade. Deus não se contenta com as folhas da figueira, Ele quer frutos. Folhas são aparência. Aparência é barulho, música, festa, uma roupa bonita, mesmo que seja uma roupa sagrada para o ministério. Nada disso é pecado, mas é aparência. O que me salva não será a minha batina, nem a minha casula. O que vai me salvar será o amor com que eu vou celebrar a Santíssima Eucaristia. E isso vai ser cobrado de mim. E o que vai ser cobrado de todos nós nesta celebração será a disposição interior com que nós vamos nos aproximar do altar. O que Jesus mais censurou nos fariseus é que eles eram hipócritas, porque eles gostavam de parecer justos, mas não se importavam em ser justos diante de Deus. Por causa desta sua obsessão pela aparência, eles se contentavam em fazer obras exteriores de observância da lei mosaica, mas se esqueciam da misericórdia, da justiça. Eram como sepulcros caiados que por fora estavam belos, mas por dentro estavam cheios de ossos e de carnes apodrecidas. São palavras muito duras, porque aqueles a quem Jesus censurava eram os chefes, eram os mestres. Portanto, são palavras para nós. São palavras para a elite, para aqueles que estão num nível superior, ou que se consideram nesse nível, não é? Esses vão ter um julgamento mais severo, a começar por mim, que sou o primeiro de todos. Mas todos nós, se tivermos algum cargo pastoral, alguma distinção hierárquica, saibamos que vamos ter um julgamento mais severo, que temos mais obrigação de produzir frutos e de fazer os outros produzirem frutos também. É o que nós precisamos fazer. Maria Santíssima produziu frutos, muitos frutos. Qual foi o maior fruto de Nossa Senhora? Jesus. Bendito o fruto do seu ventre. Mas antes de gerá-lo no seu ventre, ela já havia gerado no seu coração. Ela é mais feliz por ter feito a vontade do Pai do que por ter gerado Jesus segundo a carne. Imitemos a ela, que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima.